cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Vamos meditar alguns versículos, né? Para a glória de Deus. Às vezes alguns vídeos, né, ficam um pouquinho grande, mas vale a pena nós meditarmos, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina, né, a cada dia. E aqui, igreja, não é nada, tipo assim, vamos supor assim, que eu escrevo e eu falo o que está escrito. Não, aqui, ó. Aqui eu tenho um caderno. Neste caderno, não sei se dá para ver direito, não dá, né? As letrinhas bem pequenininhas. Mas aqui eu escrevo os versículos, né? Aqui eu coloco o tema, eu coloco os versículos e eu vou procurando a palavra. E aquilo que o Espírito Santo de Deus vai dando, a gente vai passando. Não é nada colagem, né? Eu falo o que está escrito, não. Aqui é só os versículos que eu não consigo lembrar, que às vezes são muitos. Então eu anoto, né? E nós vamos meditando a palavra do Senhor. Sobre algo, né, que já teve alguém que já perguntou: irmã, você tem teologia? Não. Né, eu não tenho teologia da terra aqui, né? Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor, ele tem trabalhado na minha mente para me dar sabedoria para ministrar a palavra do Senhor. Que nem é eu, né? É o Senhor. É Ele que fala, Ele que faz, a honra é dEle, a glória é dEle. Nada é do homem, né? Mas sim, tudo é do Senhor. Então, nem estudo direito eu tenho, né? Eu fiz o que nem o fundamental não tem ele completo. Mas pela misericórdia do Senhor, Deus, ele me escolheu para pregar e nós estamos aqui, né? Pregando a palavra do Senhor, anunciando, né? Ensinando pela misericórdia de Deus. Porque eu estou aqui não é porque eu estou ensinando as pessoas, né? Começa por mim, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinando. E esse canal tem esse propósito, né? O propósito desse canal é o quê? Nos aproximar da palavra, nos aproximar do Espírito Santo, nos ensinar dia após dia, porque a Bíblia diz que nos últimos dias levantarem muitos falsos profetas, se possível for enganariam os escolhidos. E nós estamos aqui para aprender. Você que já faz parte dessa família, né, desse canal, Jesus te abençoe, Deus te recompense por você estar compartilhando, você estar dando joinha, né? Você está comentando também, que Jesus abençoe sua vida. Sempre oro por você. Você também que ainda não é, Jesus te abençoe, né? Mas venha fazer parte, né, dessa família junto conosco para nós aprendermos a cada dia a palavra do Senhor. Vamos para Marcos 7, primeiro versículo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Marcos capítulo 7, versículo 7 a seguir diz assim, ó. Glória a Deus. Vamos no 6, né? Começar pelo 6. Marcos 7, 6 diz assim, ó. E ele respondendo diz: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas coisas semelhantes a esta. E diz-lhe: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E nós vamos lá no 13, que diz assim, ó. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, em que vós ordenastes, e muitas coisas fazei semelhante a esta. Aqui Jesus, ele está exortando quem? Os fariseus, né? Que eles seguiam tradições, né, de não lavar jarro, lavar copo, sobre o sábado, que não podia fazer nada, quando os discípulos mesmo, né, pegou aquelas espigas de milho e começou a comer, eles começaram a questionar os discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles eram homens que estavam muito em tradição humana, né, em coisas como se a salvação ela fosse um mérito de nós, de obras, daquilo que nós fazemos. Nós sabemos que a salvação é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é pelo amor e misericórdia do nosso Deus, porque senão nenhum de nós seríamos salvos, né? Mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos alcançados e nós somos transformados dia após dia pelo amor do Senhor. Então aqui os fariseus, eles estavam honrando com os lábios, mas o coração deles estava longe. Eles não tinham amor, eles não tinham misericórdia, eles eram homens que queriam o quê? Condenar. Nós lembramos daquela mulher, que ela foi pega no ato do adultério. Eles levaram ela até Jesus.
com pedras na mão para quê? Para apedrejar aquela mulher. Porque para eles o pecado era condenação, né? Não tinha a graça, a misericórdia do Senhor. E o que Jesus disse? Jesus falou com ele: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí entra o quê? O amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ser esses cristãos, igreja. Nós precisamos ter amor no nosso coração. Não é nós começar a olhar para as pessoas e começar, porque vai para o inferno, e vai isso, aquilo. Isso não é papel da igreja. Isso não é daqueles que querem servir ao Senhor, que querem ir para o céu. Por quê? Porque se nós, igreja, nós queremos ir para o céu, o nosso desejo tem que ser o quê? Que o nosso próximo também vá. Nós temos que orar, nós temos que pedir ao Senhor, clamar, para que eles não é querer que eles sejam condenados. Porque tem gente que é assim. Se acontece alguma coisa, se alguém te fere, se alguém fala alguma coisa, já começa. Deus cobra, Deus faz isso, faz aquilo. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Imagina se Deus não tivesse amor conosco, misericórdia conosco. Nós somos falhos, nós pecamos o tempo todo, nós erramos no falar, no agir, no pensar. Então o Senhor, Ele é o que? É amor, graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter esse amor dentro de nós. E nós temos que pedir ao Senhor. Por quê? Porque senão vai acontecer igual Jesus está dizendo para aqueles homens. Invalidando. Olha para você ver. Invalidando a palavra de Deus por causa de tradição. Isso é sério. Imagina invalidando a palavra de Deus por causa de tradição. E sendo que nós não seremos salvos pelas tradições, nós seremos salvos pela misericórdia, pela graça do nosso Jesus Cristo, por nós obedecer a palavra de Deus. É pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso. Né? O Senhor não quer que nós sejamos pessoas de tradições, mas pessoas que têm amor, o amor de Jesus Cristo. Né? Não quer dizer que nós vamos amar o pecado, não é isso. Mas nós devemos amar as pessoas, acolher, abraçar as pessoas, para elas sentir o amor do Senhor. E não nós começar a condenar as pessoas. Porque isso é coisa de quem? É coisa do inimigo. O inimigo, ele é o nosso acusador. E quantos têm emprestado a sua boca para Satanás? Cuidado, igreja. Cuidado quando você começa a olhar o erro do irmão. Cuidado quando você começar a decretar inferno para o próximo. Cuidado, porque isso não agrada ao Senhor. Isso desagrada ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Olha para você ver Marcos 12, 29 e 31. Marcos capítulo 12, 29. E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha para você ver o mandamento do Senhor. É amar. Amar a Deus de todas as coisas. Olha para você ver que impressionante. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único. Então nós temos que entender isso. O Senhor, Ele é único. Não existe outro Deus, outro Senhor. Deus, Ele é único, o Senhor é único, o Senhor Jeová, o grande eu sou, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Todos os outros que se levantam como Senhor são o quê? Idolatria, pecado, porque Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o único que criou os céus e a terra. Ele é o único que nós devemos nos humilhar diante a presença dEle. Ele é o único que nós devemos reverenciar, é Deus, o Criador dos céus e da terra. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. E nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Amor. Nós temos que amar o Senhor verdadeiramente. Nosso coração tem que estar na presença de Deus, a nossa alma, o nosso entendimento, de todas as nossas forças, nós devemos amar o Senhor. Não é este amor, eu amo a Deus, mas daqui a pouco tá brigando, tá falando mal, tá fazendo, não ama.
não ama. O amor do Senhor tem que ser, né, louvado o nome do seu amor puro. E nós devemos o quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Interessante, né? Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Se eu quero o bem para mim, eu quero o bem para o meu próximo. Se eu quero a salvação para minha alma, eu tenho que querer para o meu próximo. Porque se a dor do meu próximo ela não me toca, então eu não tenho o amor de Cristo em mim. Entendi isso. Nós devemos amar o nosso próximo. Ah, irmão, mas o meu próximo é só aqueles que são crentes. Não, o meu próximo são todos. Você está na terra, meu irmão. Então todos são próximos. E nós devemos amar todos. Mesmo aquele que está lá no pecado, nós temos que amar ele. Nós não vamos amar o que ele comete, as obras dele. Mas aquela alma nós devemos amar. Nós não devemos querer que ela vá para o inferno. Por quê? Porque nós não queremos para nós. E a Bíblia está dizendo. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se eu quero a salvação, eu tenho que querer para o meu próximo. Né? Se eu começo a condenar o meu próximo, eu também acabo a ser condenada. Por quê? Porque eu não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou desejando para o meu próximo a condenação. E isso recai, isso volta. Né? Nós temos que tomar muito cuidado se nós estamos amando o Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração. Se nós estamos realmente vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá para Marcos capítulo 22. Aleluia, Jesus. 22, 37. Diz assim, ó. Jesus disse, amará o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha para você ver. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. É o primeiro mandamento. Mas ama o seu próximo como a ti mesmo. Porque desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, eu não fiz nada. Fez para o homem, mas para o Senhor não. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos amor. Agora vamos lá em Marcos, no capítulo 11, 25 e 26. Diz assim, ó. E quando estiveres orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Tá vendo por que nós não podemos desejar o mal para o nosso próximo? Porque se nós estiver desejando o mal para o nosso próximo, nós vamos estar desejando para nós mesmos. Nós vamos estar decretando para nós mesmos. Da mesma forma é sobre o perdão. Não adianta eu querer o perdão de Deus se eu não perdoar o meu próximo. Eu preciso perdoar o meu próximo para me ser perdoada por Deus. Você entende isso? Que você precisa perdoar? É uma necessidade. Ai, irmã, eu não consigo. Não, você consegue sim. É o diabo que quer que você fale. Ai, eu não consigo, eu não dou conta. Dá sim, em nome de Jesus Cristo. Você consegue sim. Você consegue, porque se você tem Cristo, é Cristo que vai te transformar, Ele que vai tirar isso do seu coração. Então você precisa perdoar, para que você seja perdoado por Deus. O perdão, ele requer isso. É você entender assim, ó, se eu não perdoar, eu não sou perdoada por Deus. Se eu não perdoar, eu serei condenada. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor, eu preciso perdoar. Glória a Deus. Vamos lá em João 13. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amar uns aos outros. Olha para você ver. O mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo nós devemos amar uns aos outros. Assim como Ele nos amou. Olha para você ver. Quando você olha pelo sacrifício da cruz, quando você olha para Jesus, você não para e pensa e fala assim, gente, eu estava no mundo, eu estava no pecado, e mesmo assim Jesus morreu por mim?
De mesmo assim ele me amou. Assim devemos ser nós. Eu tenho que amar o meu irmão, mesmo que ele me fere, mesmo que ele fale palavras. Eu não posso ter mágoa, eu não posso ter raiva, eu não posso desejar o mal, eu não posso pedir Deus para cobrar nada daquela pessoa, porque senão eu vou estar dando decreto para mim mesma. Eu preciso amar. Por quê? Porque os discípulos de Jesus serão conhecidos como discípulos de Jesus se eles amam uns aos outros. Para você ver, nós só seremos vistos como discípulos de Jesus pelo amor. Às vezes tem pessoas que pensam, é uma pregação, é algo tremendo que para ganhar almas para Jesus. E na realidade é o nosso testemunho. Porque você pode pregar a pregação mais linda de arrancar lágrimas em pessoas. Pessoas podem até se converter. Mas se você não viver uma vida de amor, se você não der exemplo àquelas pessoas, elas não vão permanecer. Por quê? Porque elas não vão ver Cristo em você. E nós precisamos que as pessoas vejam Cristo em nós. Não é ver nós, mas ver o amor. Porque é através do amor que as pessoas serão salvas. Pela misericórdia do Senhor. Vamos lá. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 9 e 10. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Que maravilha, né? Nós devemos ter um amor não fingido. Um amor verdadeiro. Um amor que não quer o mal para o outro, mas quer o bem. Um amor segundo a Bíblia. Não é esse amor do mundo, não. Porque, na verdade, o mundo ele não sabe o que é o amor. O mundo ele sabe o que é paixão. Mas amor, somente aqueles que estão em Cristo. Nós devemos nos amar uns aos outros com amor fraternal. Preferindo honrar o outro. É lindo, né, o amor que o Senhor quer que nós tenhamos. É aquele amor que nós honramos o próximo. Como Deus se agrada daqueles que cumprem esse amor. Deixa, às vezes, de se honrar para honrar o outro. Aí alguém fala assim, mas isso é impossível acontecer nos dias de hoje. Não é impossível, por quê? Porque é a marca do cristão. E eu creio que ainda existe cristão na terra. Existe muito joio, mas existe trigo também. E eu creio que existe esses que honram o próximo, que não quer se beneficiar em tudo, que sempre quer olhar o outro, quer ajudar. É esse amor que nós devemos ter. Não é um amor de boca, eu amo de coração, não. É de atitude, obras. Quando eu dou honra ao meu irmão, estou mostrando para o Senhor que eu amo, eu tenho amor. Quando eu ajudo, sem esperar nada em troca. Quando eu faço para o Senhor, sem querer cobrança dele. Amor, nós devemos ter esse amor. Louvado é o nome do Senhor. Vamos também em 1 João. Aleluia. 1 João 13. Não, acho que eu marquei errado. Não, eu estou indo no outro. É 1 João 3. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Diz assim, ó. Glória a Deus, aleluias. Diz assim. 1 João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nisso conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar suas estranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem língua, mas por obra e em verdade.
Aleluias. Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguramos nossos coração. Olha para você ver que maravilhoso, né? Nós devemos amar os irmãos, ter amor, esse amor que não fala mal, esse amor que não aponta, esse amor que ajuda, que acolhe. Por quê? Só nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. Aqui não significa que uma pessoa, né, morreu e ressuscitou, não. Está falando sobre a morte espiritual. Quando a pessoa ela está fora dos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela está fora, né, do corpo de Cristo, da igreja, do ministério, a pessoa está morta. Fisicamente ela está viva, mas espiritualmente ela está morta. Mas quando a pessoa ela ama, tem esse amor, essa obediência à palavra de Deus, essa pessoa ela passa da morte para a vida. Então quem ama está na vida, quem não ama está na morte. Quem fala do irmão está na morte. Quem aponta erro do irmão está na morte. Quem, né, tem fingimentos está na morte, não está na vida. A Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão, o quê? É homicida. Homicida não é só você ir lá e tipo assim, matar uma pessoa fisicamente, não. Aborrecer o irmão. Falar coisas para entristecer o irmão. Né? Julgar. Né? Levantar calúnias, mentiras. Isso é ser homicida. E os homicídios, eles não vão ter o reino dos céus, eles não vão ser salvos. Né? Nós conhecemos o amor, por quê? Porque o Senhor deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Dar vida pelos irmãos. Nós devemos dar amor. Nós devemos ser amáveis uns com os outros, para que nós venhamos viver a verdade. Né? Se nós estamos vendo que o irmão está necessitado, nós devemos ajudar. Não é nós achar problema do fulano, problema do ciclano, não. É problema nosso, nós somos irmãos. Nós não devemos amar de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Porque o amor ele é visto assim, né? Supondo, a gente vê, né? Vamos, né, conjunturar aqui, vamos colocar na terra, né? Vamos, assim, tipo uma parábola. Supondo, você é casado, seu marido te trata bem, né? Ele faz coisas que te agradam, mesmo que todos os dias ele não fala que te ama, mas o cuidado que ele tem com você vai mostrar para você que ele te ama. Não vai precisar dele ficar falando. Você vai ver pelas atitudes dele que ele te ama, pelas obras que ele faz por você, você vai ver que ele ama. Nem às vezes tem aquela pessoa que diz que ama, mas você está vendo a pessoa arrogante, a pessoa briga, a pessoa... Então, o amor é isso. Não é palavras, são obras. E é isso que o Senhor quer de nós. Não é dizer que ama a Deus, mas as nossas obras estão más, são tortas. Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós aborrecemos o nosso irmão, nós falamos mal do irmão. Ei, isso não é amor do Senhor, não é isso que o Senhor quer de nós. Nós devemos amar, né, verdadeiramente, como Cristo nos amou, nós devemos amar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 5. Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 2. Não, 2 e 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o lugar no seu castiçal, se não te arrependeres. Olha para você ver, a perca do amor é perca da salvação. Você não pode perder o amor ao próximo, o amor a Deus. Você não pode deixar que a contaminação no mundo contamine o seu coração. A Bíblia diz sim, nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Mas isso não é para a igreja. Porque se a igreja perder o amor, ela perde a salvação. Se a igreja perder o amor,
Infelizmente, ela perdeu a coroa da vida. Então isso cabe ao mundo, o mundo sim, mas a igreja não. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja que tem amor, que ama de obras, não somente de palavras. 1 João 2, 1 João 2,15. Primeiro vamos a 1 João 9. Diz assim, ó, aquele que diz está na luz e aborrece seu irmão até agora está em treva. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram o entendimento. Ou em outras Bíblias, né? Cegaram os olhos. Olha para você ver. Aquele que aborrece o irmão, ele está em trevas. Quando você fala mal, quando você julga, quando você aponta, você está em trevas. Mas está na luz aquele que o quê? Que ama todos, sem exceção. Aquele que ama, ele está na luz. E não há escândalo. Não há, porque ele vive um amor verdadeiro do Senhor. E aqueles que estão no amor do Senhor, eles não escandalizam. Mas aquele que aborrece sim está em treva e não sabe para onde vai. Não é por quê? Porque as trevas lhe cegaram o entendimento. Na onde não tem amor, tem trevas. Aonde não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem Jesus. Tem religião, mas não tem Jesus. Assim como os fariseus, tinha religião, mas não tinha Jesus, não tinha amor. Então, nós devemos amar. Agora, algo que nós não devemos amar, 1 João capítulo 2, 15 e 17, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha para você ver, você não deve amar o mundo, o sistema, o pecado. Você não pode amar o mundo. Por quê? Porque se você amar o mundo, o amor do Pai não vai estar em você. Porque o mundo te leva para o pecado, para o erro. Quando nós olhamos lá em Gênesis, Gênesis, Deus falou com a mulher, não coma do fruto. E a mulher viu que o fruto era bonito, Achou bonito, os olhos, concupiscência dos olhos, viu, achou bonito. Depois ela viu que seria bom para comer, Aí veio a concupiscência da vida, Querer satisfazer a sua vontade. Seu olho viu, deu vontade, ela queria satisfazer. E no final, vai o quê? O pecado. Ela vai e come daquele fruto. Por quê? Porque ela foi, seduzida pelo aquele fruto. Quantos estão seduzidos pelo mundo? Os prazeres, os álcool, prostituição, tantas coisas, a inveja, a arrogância, a vaidade, a exposição do corpo. Isso é o que? Vaidade da vida, é concupiscência, é pecado. O Senhor não quer que nós amemos o mundo. Hoje em dia, para o mundo aí fora, uma mulher, para ela ser bonita, ela tem que estar toda pintada, ela precisa estar com os cabelos escovados, com as unhas perfeitas e tal. Por quê? Porque o mundo, ele olha a aparência. E muitos estão perdendo a sua essência, estão caindo. Estão deixando de lado o amor de Deus. Por quê? Se eu amo a Deus, eu vou me olhar no espelho, eu vou querer mudar alguma coisa? Isso não é contra o uso e costume, não é isso, não. Mas pensa para você ver. Pensa para você ver, por exemplo, você é mulher, você tem seus cabelos cacheados. Aí você vai lá e vai querer alisar seu cabelo para quê? Não é para mudar o que Deus fez? Você vai estar amando a Deus se você fizer isso? Porque foi Deus que te fez. Se ele quisesse ter feito você com cabelo liso, ele tinha feito, mas ele te fez com cabelo do jeito cacheado.
Então, se você ama a Deus, você vai ser grato pelos seus cabelos, você vai cuidar sim, você vai ter higiene sim, você não vai querer mudar. Não tem necessidade. Ah, mas tem que mudar porque o mundo modernizou, porque hoje as irmãs é diferente. Mundo, concupiscência. Quantos estão perdendo a presença do Espírito Santo de Deus por causa disso? Mulheres que querem, chegam na igreja, estão desfilando roupa, né? Estão preocupadas com as suas aparências, o maior salto, a maior roupa. Isso é concupiscência, isso não é amor de Deus. Porque quando eu tenho o amor de Deus, eu sou grata. O amor de Deus, ele quer te fazer ser mais humilde. Não é porque os crentes antigamente eram cafona. Não é porque os crentes antigamente, eles eram... tantos nomes que tem, né? Que nem compensa falar. Mas é por quê? Porque eles amavam o Senhor. Eles eram felizes pelo que eles eram. Não tinha necessidade deles mudar. Por quê? Porque o amor do Senhor, ele não amava o mundo. Uma irmã não é certo uma irmã se expor. Ficar vestindo com as roupas coladinha, curtinha. Isso é do mundo. O Senhor, ele fez o seu corpo, mulher, para o seu marido. E o marido, Deus fez o seu corpo para a sua esposa. Você tem que expor para o seu esposo, para a sua esposa, não para o mundo. Não despertar cobiça, é pecado. Você querer que o outro tropece. Você começa a se expor, se exibir, sensualizar, chamar atenção. Isso Deus não agrada, Deus não quer que nós sejamos assim. Nós temos que amar o nosso corpo, nós temos que zelar, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. A Bíblia diz que aquele que ama, né, o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Por quê? Porque o mundo, ele quer que você sensualiza, o mundo, ele quer que você faça tudo para você chamar atenção. E o Senhor, ele não quer. Porque nós não somos, né, bonecos de vitrine para estar chamando atenção. Não. Nós somos servos e servas do Altíssimo, que devemos separar a nossa vida, consagrar a nossa vida, viver verdadeiramente o amor de Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Então não ame o mundo, ame a Deus. Se aceita como Deus te fez, você é linda, você é perfeita da forma que o Senhor te fez. Não queira mudar nada, nada. O Senhor, ele te fez perfeita. Te fez perfeita para Ele, para glorificar Ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor quer que você viva na verdade, não na mentira. Porque quando você toca maquiagem, já presta atenção? Uma irmã, se ela maquiar demais, tira uma foto dela com maquiagem sem. É uma mentira. Aparenta ser uma coisa que não é. O Senhor não quer que nós sejamos assim. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 e 10. Mais uma coisa que nós não devemos amar. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nós não devemos amar o dinheiro. Por quê? Porque é a raiz de todos os males. Quantas pessoas se corrompem por causa do dinheiro? Antes do dinheiro, a pessoa priorizava a Deus, ele cultuava a Deus, ele buscava. Mas ele começou a amar o dinheiro, ele já não tem tempo mais para cultuar. Ele já não tem aquela preocupação de agradar o Senhor mais, né? Porque o seu foco ali é ganhar, é ter. E isso afasta o homem do Senhor. Nós temos que entender, igreja, nós somos falhos, existe uma luta dentro de nós 24 horas. Enquanto nós existimos nessa terra, há uma luta entre a carne e o espírito. Nós não devemos achar que nós somos super-heróis, que nós temos o domínio de tudo. Não. Nós devemos entender a palavra do Senhor e obedecer ela. O Senhor, ele não quer que nós ame o dinheiro. Nós tendo sustento, com quem nos cobrir, nós temos que estar o quê? Contente.
Feliz porque tem comida na nossa mesa. Não é nós desejar as riquezas. Para que você ficar preocupado com riquezas terrenas? Se tudo vai ser destruído. Se isso aqui passa. Você não vai levar nada quando você partir. Então, para que você ficar passando noites e noites sem dormir, não cultua mais, não adora mais a Deus por causa disso? Ei, mas eu tenho que dar um futuro melhor para os meus filhos. O futuro melhor que você pode dar para os seus filhos, sabe o que é? O céu. É você ensinar os seus filhos a cultuar, a adorar a Deus, a buscar o Senhor. Esse é o futuro que nós devemos querer dar para os nossos filhos. Porque as riquezas não, isso passa, isso tira a pessoa da presença de Deus, isso leva a pessoa à ruína. Nós não devemos estar preocupados com as riquezas deste mundo. Porque isso é concupiscência, são coisas carnais. Para de ficar preocupado sempre em ter o melhor roupa, melhor carro, melhor isso, melhor aquilo. Para com isso. Preocupe com a sua salvação. Busque as riquezas terrenas, as riquezas espirituais e não terrenas. Não busque aquilo que pode ser consumido, mas busque aquilo que é eterno. Às vezes você fica preocupado em ganhar dinheiro, em ter isso e aquilo. Você não sabe o dia de amanhã. Para que você vai ficar preocupado com isso? Preocupe-se com a sua salvação. Preocupe com a salvação da sua família. Busque a Deus, priorize o Senhor. Não seja soberbo, não seja avarento, não seja mundano. Busque ao Senhor, porque Ele tem os céus de glória para nós. Mas aonde estiver o nosso coração, estará o nosso tesouro. Se você colocar o seu coração no mundo, nas coisas terrenas, no dinheiro, infelizmente, você não tem tesouro no céu. Busque o Senhor. Tire tempo para o Senhor. Ai, irmã, mas hoje é ter o melhor estudo, é ter o melhor emprego. As coisas hoje é diferente de antigamente. O mundo passa, sua consciência passa, mas a palavra do Senhor. E a palavra de Deus? Como é que fica a palavra de Deus nessa história? Você está olhando para o mundo. Você está olhando pela modernidade. E a palavra? E a palavra de Deus, como é que fica a palavra de Deus? Busca o Senhor. Mães que já não têm tempo de ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, porque só pensam no trabalho. Busque a Deus. Pare de se preocupar com dinheiro. Pare de se preocupar. Porque sim, igreja, tem pessoas que trabalham e juntam muito dinheiro. Mas o dinheiro que elas têm não vão dar elas de volta a saúde delas. Se não for a misericórdia do Senhor, não adianta o dinheiro. A riqueza tem que ser Jesus, o Espírito Santo de Deus. Pastores que se preocupam demais com a riqueza. Pare com isso em nome de Jesus. Deus, Ele quer que os pastores se preocupem com as almas, com as ovelhas, não é preocupar com o tanto de dízimo, de oferta que está entrando. Isso não agrada ao Senhor. Não é os dízimos, a oferta da igreja, não é para construir templos luxuosos, não. É para quê? Para socorrer os necessitados, que assim a igreja primitiva fazia. Estão construindo templos luxuosos para quê? Para servir pão de Cristo. Né? Para ele, quando ele estiver aí, for para ele querer fazer maldade com aqueles que não vão aceitar o chip da besta, vão usar esses lugares. Para ele. E aí? É isso que o Senhor quer? Que nós ficamos preocupados com riquezas, com coisas terrenas? Não. Preocupe com almas. Você que está me ouvindo, preocupe com almas. Se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue a palavra. Ai, irmã, mas hoje se nós pregar a verdade, não aceita. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu não me importo com isso. Me chama para pregar uma vez só. Mas eu não me importo. Eu prego aquilo que Deus mandar. Porque eu não estou por causa para agradar homem, para ter nome, ter fama, não. Pregar a verdade. Você pregue a verdade.
Não pregue para ter aplausos, não pregue para direto te chamar para ministrar, porque você prega e o povo agrada, não pregue a verdade, porque o Senhor ele vai cobrar de você. Não seja um falso profeta para poder ter nome aqui nesta terra, não. Tenha nome no céu, preocupe com o seu nome escrito no livro da vida. Pregue a verdade, o Senhor ele quer te levantar para pregar a verdade, o amor, a misericórdia, a compaixão, mas pregue a verdade. Não esteja preocupado com os aplausos. Você que louva o Senhor, louve a Deus. Vá para os lugares louvar o Senhor com coração, com alma. Para de se preocupar em ter nome, em ter fama. Louve para Jesus e não para o homem. Porque ministério não é para ter fama. Ministério é para honrar Cristo. Ministério não é para nós ter nome, para nós ter fama, ter dinheiro, não. Isso é profissão que dá. E ministério não é profissão. Ministério é servir. Servir sem querer nada em troca. Jesus disse aos seus discípulos, de graça vocês recebeu, então de graça dai-vos. Jesus não mandou nós cobrar para pregar. Jesus não mandou nós cobrar para louvar. Não. Ele não mandou nós fazer isso. Quando a Bíblia fala assim que o obreiro ele é digno do seu salário, mas o salário que quer dizer ali é o quê? O alimento. Se você chegar numa casa, você é digno sim, da pessoa te dar um prato de comida, de você ganhar um lugar para você dormir, é isso. Ministério não é para dinheiro, ministério não é para ter fama, ministério é para servir ao corpo de Cristo. Nós temos que entender isso. Servir. Amém? Então ame a Deus, não ame o mundo, não ame o dinheiro. Ame a Cristo, faça a obra com excelência para o Senhor. Sabe, o que você semear, você vai colher. Se você semear na carne, você vai colher na carne. Se você semear no Espírito, vai semear, vai ceifar, vai colher. Amém? Jesus possa edificar a sua vida, né? Jesus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguém pode falar assim, mas por que nos vídeos, a maioria das vezes você não ora, né? Às vezes eu faço oração separadamente, né? E sempre quando eu vou fazer os vídeos, eu sempre oro, eu presento todos aqueles que vão estar ouvindo, né? Que vão estar ouvindo a palavra. Por isso que às vezes eu não oro quando a gente termina os vídeos, amém? Jesus te abençoe. Que Deus possa, a luz do Espírito Santo, resplandecer sobre sua vida cada dia mais. Você que está cansado, que o Senhor te dê força. Você que está desanimado, ei, não para, não desista. Jesus disse, no mundo nós teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo. Ei, levanta a sua cabeça, continue lutando, continue buscando ao Senhor, porque o foco é o alvo, é o céu, meu irmão. E o céu está tudo preparado. E nós precisamos nos preparar também, amém? Jesus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.